pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou a Fiona. E eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. E esse é mais um Pontos Positivos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Pontos Positivos, como o próprio nome diz, é o podcast onde a gente tenta abordar apenas os pontos positivos de obras audiovisuais dos mais diversos segmentos. E o programa vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, com possíveis alterações, que caso ocorra nós iremos informar nas nossas redes sociais. E as nossas redes sociais são, você pode nos encontrar no Instagram como @pontospod, nós estamos no YouTube como Pontos Positivos Podcast e nas suas plataformas de streaming de áudio favorita como Pontos Positivos. Lembrando que esse é mais um episódio cobrindo a Mostra de Tiradentes, que você pode conferir em mostratiradentes.com.br. E hoje nós estamos aqui para falar com uma pessoa muito querida pra gente, que foi muito querida com a gente, que a gente adorou entrevistar. Nós conversamos com a Castiel Vitorino Brasileiro, que é realizadora do Uma Noite Sem Lua e de mais diversos filmes e trabalhos audiovisuais muito divertidos. Ela conversou com a gente sobre as inspirações dela, ela conversou com a gente sobre representatividade de gênero e o que a gente achava desses termos. Foi uma conversa incrível, muito inspiradora e que você vai conferir agora. Castiel, eu queria saber um pouco mais sobre o processo de criação do roteiro para o seu filme. Se você costuma correlacionar o texto com a imagem, já de início, ou primeiro prepara o texto e depois pensa no visual. Enfim, como funciona o seu processo criativo exatamente? A minha pesquisa poética e vital também, ela é um sacrifício a um tempo que não é linear, né? Que alguns autores e sacerdotes também, bezendeiras, vão chamar de tempo espiralado, tempo chuviático, tempo pombogiresco, mas é esse tempo misturado, um tempo insondável, invisível. E isso comparece na minha postura de cineasta, na minha estratégia de criação, porque o que me faz querer construir um filme, geralmente vem uma imagem ou uma frase, um desejo. E aí eu vou percorrendo esse desejo. Então, na Uma Noite Sem Lua, por exemplo, e também no filme Lembrar Daquilo Que Esqueci, o texto, ele não acompanha a imagem. É possível você assistir o filme apenas ouvindo ele, ou assisti-lo sem um áudio, porque não existe nenhum compromisso da linguagem com a imagem. E é essa radicalidade que eu tento criar, que é a radicalidade da minha vida, né? Eu não tenho nenhum compromisso com a linguagem, eu não tenho nenhum compromisso com a palavra negro, com a palavra travesti, ou com qualquer outra linguagem que tente explicar, porque o meu rompimento é justamente com a explicação. Então, com o filme eu não quero explicar nada. O que eu quero é criar possibilidade de viver, né? Viver outras coisas, não ordenadas, não autorizadas. Castiel, no seu trabalho, visivelmente, assim, existem diversas referências às religiões afro-brasileiras, né? E no audiovisual e também no seu curso, né, as estéticas macumbeiras. E eu e a Fiona, como bandista, a gente acha muito interessante a forma que esse tema é representado em Uma Noite Sem Lua. E eu gostaria de saber um pouco mais da sua relação com a religiosidade e quando começou a existir na sua vida, se isso sempre foi presente, assim. Sim, então, para responder essa pergunta, é preciso dizer sobre a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Porque eu percebo que a religiosidade, ela diz sobre um acordo coletivo, muitas vezes institucionalizados, né? E tradições também. Esses acordos são tradições. Se for para dizer sobre religiosidade afro-brasileira, em especial a Umbanda, a qual eu sou iniciada, eu consigo até dizer assim, o ano que eu entrei e tal. Mas isso não seria pouco para dizer sobre a minha poética.
eu preciso dizer sobre a minha experiência com a espiritualidade. Porque, para mim, a espiritualidade é uma postura filosófica. É uma postura de vida. E essa postura de vida me acompanha antes do meu nascimento. E durante ele também. Então, eu sou iniciada na Banda de Congo. Eu sou iniciada em Capoeira de Angola. A minha vida pertence à cultura banto, no qual eu faço parte. E aí, a todo momento, o que eu tento fazer com a minha produção artística não é explicar a Umbanda ou dizer sobre o Candomblé. Claro, eu questiono, ou Molocô, ou Jurema, enfim, as religiosidades pela qual eu perambulo. Porque essas religiões elas não trabalham com evangelização. Nós não somos evangelistas e muito menos com salvação. Nós não pregamos nenhum dessas estratégias de conversão espiritual. Trabalhamos com convites e lembretes. Então, a minha postura espiritual e religiosa é de construir convites e lembretes. E aí, os meus filmes são convites e lembretes antes para mim mesma. Como eu faço com Uma Noite Sem Lua, como eu faço com Lembrar daquilo que esqueci. É um lembrete de não esquecer que o que algumas pessoas dizem ser impossível, ou ser inexistente, ser errado e ser incompatível, é uma mentira. E aí, é uma mentira dizer que eu estou errada, ou nós estamos erradas por querer sermos tratadas na feminilidade dentro de uma tradição. Porque só faz sentido dizer que ainda somos homens porque essa tradição religiosa ela foi composta dentro de uma negociação com a colonialidade. E essa violência colonial, que é uma violência racial e de gênero, não permite a existência, o respeito e a acolhida de pessoas trans e travestis dentro dessas tradições, porque são tradições coloniais. Só que aí, assim, entre eu tentar explicar isso ou ficar só nessa explicação, eu preciso ir além disso, eu preciso além da explicação, eu preciso que as pessoas sintam no corpo, no gesto, na temperatura corporal a cura, o poder da cura. Não se trata de explicar que eu tô certa, se trata de mostrar com o meu movimento, com o filme, com o visual, com tudo isso. Então eu vou tentando construir essas imagens que serão cultuadas, né? Tem muito a ver isso também. Imagens possíveis de serem cultuadas. Castiel, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à representatividade de gênero dentro do ramo cinematográfico em específico. Eu acho que uma das pautas sugeridas pra gente pela assessoria do festival foi abordar a representatividade de gênero, que está mais forte em relação aos outros anos, na Mostra de Tiradentes esse ano. E também eu gostaria de fazer por questões pessoais essa pergunta, porque eu, como universitária, como realizadora iniciante, mulher, eu estou começando a sentir a presença disso dentro desse ramo, dentro das equipes que são encabeçadas por figuras masculinas, na maioria das vezes, e isso é muito retratado de forma comum, assim, já dentro do ramo universitário, então, principalmente nas equipes de direção, produção e etc. E eu gostaria, se você puder, falar um pouco pra gente sobre, já que você tem muito mais experiência do que eu dentro dessa parte de festivais e andanças pelo mundo dentro do ramo cinematográfico e dentro do ramo artístico, sobre o panorama da representação travesti atualmente nesse aspecto, dentro dessa parte cinematográfica. Fale pra gente um pouco sobre isso. Eu não me contento com a representatividade. Eu acho que o mundo continua uma merda, o mundo continua uma grande desgraça, e a representatividade é muito pouco pra gente. Eu acredito na equidade, sim, e também na possibilidade de não ter. Eu acho que a gente não precisa de algumas presenças na nossa produção. E aí eu tô dizendo, relacionando-se, sim, identitariamente. É preciso mudar as funções que algumas presenças ocupam em nossas produções, e é também preciso entender que algumas presenças não são precisas, não são necessárias acontecer. É preciso substituir um grupo, porque a representatividade, ela é eu acho que já foi importante. Hoje é uma grande armadilha, porque a
atividade no Brasil, ela acontece a partir das cotas, né? Então, é preciso ter uma. Mulher é preciso ter sempre uma travesti, é preciso sempre ter uma para dizer sobre uma coletividade que é múltipla. E, assim, esse é um ponto mínimo. E aí, na questão brasileira, eu sinto que as pessoas estão despreparadas para lidar com a travestilidade, com a feminilidade em si. O sistema audiovisual, ele é profundamente patriarcal, é profundamente verticalizado. A forma que a equipe, o set, se constrói de modo hierarquizado, em hierarquias. Desde o tratamento com o diretor, com o tratamento da pessoa que limpa o espaço, assim, é uma grande violência. E é um modo machista, misógino, patriarcal, branco e ocidental de se relacionar com a vida. Não entende que o que eu sinto, assim, Fiona, dentro da produção de um filme, por exemplo, é que não existe um respeito à vida na construção da imagem. A construção de um filme pré-existe a imagem. É a relação entre essas pessoas, né, grupais, que constroem a imagem. Então, assim, não se respeitam. E aí, por que eu digo que não existe salvação? Eu não acredito em salvação. Porque eu não acredito, eu não vou perder meu tempo, assim, explicando que o diretor tal tá errado. Assim, eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que... eu quero chegar na Índia, eu quero chegar em Angola. Então, eu vou ficar... Um cara que passou 30 anos pondo-se de modo travestifóbico, misógino, ele não vai aprender o que tem que aprender na produção de um filme sobre travesti ou sobre mulheres. Ele tem que sacrificar a sua vida por mais 30 anos. Então, assim, eu não vou fazer parte disso, infelizmente. Eu tenho outra coisa para fazer. E aí, acho que a presença das pessoas trans e travestis no audiovisual, assim, é importante, mas claro que é importante, né? Só que eu não quero ser lembrada como uma pessoa negra travesti. Quero ser lembrada como uma pessoa competente. Porque se fosse assim, eu não estou aqui com vocês porque eu sou uma pessoa negra e travesti, eu estou aqui porque eu sou competente. Porque se fosse só por a questão da identidade, você poderia achar outra pessoa. Então vocês me escolheram por alguma coisa específica e a gente está conversando sobre isso. E eu acho que o cinema audiovisual tem que entender isso. Porque não adianta dar prêmio, não adianta tentar comprar com algumas coisas de representatividade, de divulgação, de visibilidade, sendo que dentro da equipe, dentro da estrutura não há a mudança. Assim. Hoje, por exemplo, eu não participo de nenhum filme sobre questão de gênero que não esteja um diretor, um assistente de direção, uma pessoa trans. Não participo. Para mim, não tem por que participar. E assim também a questão negra e tudo mais, né? E aí a gente vai negociando. Perfeito. Eu acho que eu aprendi muito com essa resposta em si. Eu gostaria de novo de agradecer muito a sua participação aqui. Nós assistimos o Para Todas as Moças e foi, assim, uma experiência. Eu fiquei, nossa, uau, sabe, assim, foi ótimo. E eu gostaria de finalizar com uma pergunta que foi enviada pra gente, pra fazer pra você, pela revista Guaru, que é uma publicação da pós-graduação em filosofia da Unifesp. E aí eu gostaria de fazer a pergunta deles. Pensando na sua entrevista na Contemporary End, o Uma Noite Sem Lua se encaixa no processo de desorientar-se dos saberes filosóficos ocidentais? De que modo? Sim, se encaixa. E é justamente esse fio. É um desejo, é um sacrifício, é um grande despacho, assim, Uma Noite Sem Lua, porque primeiro que ele foi feito dentro da pandemia, né, assim, a pandemia começou e aí eu comecei também a desenvolver esse filme, que seria uma outra coisa. Uma Noite Sem Lua, ele constrói-se em várias linguagens. Tem a português, o inglês, espanhol, pajubá, então são 5. E o bakongo. Eu tenho
uma relação muito forte com a linguagem, porque existe a colonização, ela é a partir da linguagem também, né? Então, existe uma demanda para mim que é conseguir criar outros significados para algumas palavras e romper também com algumas palavras. Se deslocar de uma postura filosófica branco-ocidental, em mim tem sido uma experiência de tempo, como eu disse no início. Espiralar esse tempo, criar uma situação onde você não consegue explicar, você fala, o que é isso? Como isso aconteceu? Não estou entendendo nada. É, de fato, um culto ao desentendimento. Porque na macumbaria, nós que somos iniciadas, sabemos que a palavra, ela não, em nenhum momento, vai dar conta da experiência. Só que existe uma sagacidade, uma demanda de utilizar a linguagem para fazer os convites e lembretes. Então, assim, não existe ingenuidade. O que existe é uma sagacidade, uma responsabilidade. Porque quando você vai no culto de Umbanda, Exu e Pombagira falam em português, entende? Então, assim, você quer inteligência maior que essa, sagacidade maior que essa? E eu fico agraciada com isso. Então eu tento aprender com isso. E aí eu vou rompendo, assim, com várias coisas, né, durante o filme. Existe uma questão muito forte com a experiência banto, que os povos bantos, né, africanos. Eu faço parte de uma etnia específica. Como eu também disse, eu tenho uma coisa que eu não gosto de explicar o que é, falar o que é. Então, na minha produção, eu tento criar essa postura espiritual. E aí eu trago muito a minha bunda. Tem uma coisa que eu meio que me contraponho e flerto com posturas pornográficas. Posturas que o mundo diz como pornográficas, né? Porque eu faço yoga semanal, também faço capoeira. E aí, na yoga, existem umas posturas que, pra pornografia, vira posturas de prazer. Então eu vou tentando desvincular isso, né? E hibridizar cada vez mais também. Existe uma coisa muito forte com o funk, porque o funk, ele tem a frequência dele atinge e atua justamente nos nossos 2 primeiros chakras, que é o chakra sexual e é o chakra primário, a base, né? Que inclusive o chakra base tem como órgão correspondente o nosso próprio cu. Então, eu vou tentando redizer o meu corpo para além de uma postura branco-ocidental, que é a indústria pornográfica, e aí eu vou criando outra relação mesmo com isso aqui, que isso para mim é espiritualidade. E aí eu vou me desvinculando da filosofia branco-ocidental dessa forma, e também com o áudio, né? Aí o filme entram os outros profissionais. A imagem, o áudio foi feito pelo Pode Ser Desligado. Tem uma fala também da Bianca Caluto, que é uma grande amiga, assim, pra vestir. Uma negrona também, que ela manda o áudio pra mim falando em Pajubá, e aí eu coloco no filme. Então eu vou me contrapondo dessas formas. Eu fiquei muito feliz por estar trabalhando com pessoas da graduação, né? Isso é muito importante, porque eu acredito que existe algo... Eu acho que nossos professores são medrosos ainda. São muito medrosos. E é importante estar aqui dizendo para além deles. E, gente, obrigada pela me ouvir até aqui, nos ouvir. E obrigada também, Mostra Tiradentes. Assista meu filme, o nosso filme, Uma Noite Sem Lua. Não precisa entender nada, apenas assistir. E assista os outros filmes também da Mostra. Tá linda.